Às 10h30 agora, mais uma entrevista importante aqui no Repórter Bandeirantes. Nós vamos falar sobre educação e trazer para a discussão um tema que gera polêmica, ou melhor, que não é unanimidade, não é, que é o ensino híbrido. É uma das maiores tendências da educação do século XXI, que promove uma mistura entre o ensino presencial e o ensino online, ou seja, integrando a educação à tecnologia, não é? Essa discussão não é recente, claro, mas voltou a ser tema entre pais e mestres por conta do coronavírus. E para entender direitinho como funciona esse ensino híbrido, estamos na ponta da linha com o Renato Casagrande, da Associação Nacional da Educação Híbrida. Muito bom dia para você, Renato. Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer estar aqui num sábado de manhã falando de educação com vocês aí. É isso aí. Renato, eu acho que é legal a gente começar do começo, não é? E explicar como funciona o ensino híbrido, né? Eu dei aqui uma pincelada e essa integração entre o ensino presencial e o ensino online, não é? Mas de que forma que é na prática? De que forma que funciona o ensino híbrido na prática, hein, Renato? Eu vou começar explicando, Danilo, primeiro o que é o EAD, o que é a educação à distância, o que é ensino remoto, que a gente fala muito em ensino remoto hoje, e o pessoal diz, o que está tendo na escola hoje? É EAD? É ensino remoto? É ensino não presencial? Tem vários nomes aí, mas existem definições claras do que é ensino híbrido, que daí é o que nós vamos conversar. Então, primeiro vamos lembrar que a gente fala muito em educação à distância, EAD. EAD, as universidades, as faculdades já implantaram há um bom tempo, muitos cursos já são em EAD, independente do coronavírus, já estavam sendo ofertados na modalidade à distância, e era uma crescente no Brasil o ensino superior por meio da educação à distância. Esse é um ponto. A educação básica tinha muita resistência, inclusive quando o próprio governo propôs que o ensino médio tivesse a possibilidade de ser ofertado parcialmente à distância, muitos, como você falou agora há pouco, muitos professores criticaram, muitos pais, então havia uma resistência muito grande. O que aconteceu? Veio o coronavírus, de uma hora para outra fechou todas as escolas, todas fecharam, e nós tivemos uma dificuldade muito. O que nós vamos fazer agora? No primeiro momento, você lembra, Danilo, que a gente pensava que era 2 semanas, 3 semanas, os governadores davam aqueles decretos assim, para até dia tal. Mas eu, no fundo, já sabia que nós não voltaríamos em hipótese alguma no primeiro semestre, porque a gente já analisava outros países do mundo, então nós já observávamos que a escola não voltaria no primeiro semestre. O que aconteceu? Faculdades que eram presenciais passaram imediatamente a encontrar uma forma de continuar as aulas. E aí, o que elas fizeram? Pegaram o modelo da aula presencial e levaram para casa, por meio de plataformas, por meio de tecnologias, para o aluno não parar. As escolas particulares também, até com receio de perder alunos, porque quem paga a mensalidade precisa de um serviço em contrapartida. Se você não oferece nada, o pai pararia de pagar. E como que elas iam pagar os professores e sobreviver? Também, imediatamente, tiveram que se reinventar e passaram a ofertar o que no início nós chamávamos de educação à distância, mas que não é. Educação à distância tem uma série de tecnologias embutidas, estudadas. O que nós passamos a ofertar chama-se ensino remoto, que é mais ou menos o modelo que nós estávamos dando aula na escola, passamos a oferecer essa aula em casa. Então, algumas crianças que não têm internet estão recebendo textos, outras crianças por WhatsApp, outras crianças por meio de plataformas, que daí é mais avançado, professor às vezes dando aula ao vivo. E o que aconteceu, Danilo? Nós fomos descobrindo uma forma de continuar com as atividades da escola. E por incrível que pareça, vem funcionando. Não 100%, com todas as dificuldades, alunos sem internet, temos vários problemas. Mas o professor venceu a resistência, a tecnologia. Tem um palestrante que fez uma palestra na semana passada, num congresso, se não me engano é o Chico Soares, que foi presidente do INEP, e que ele disse assim que a tecnologia deu um chute na porta da escola, quebrou a porta, entrou e não sai mais. E é verdade, não sai mais. Portanto, nós passamos a ter uma nova realidade. Ensino remoto, que é esse modelo que os pais estão vivendo com seus filhos, principalmente na educação básica, e a educação à distância, que daí é uma combinação de aula síncrona ao vivo, aula que não é ao vivo, metodologias adequadas. Isso tudo chama-se educação à distância. Ok, tudo isso foi implantado, estamos vivendo na fase da educação remota ou da educação à distância para aquelas universidades, mas agora nós falamos em volta às aulas. E quando falamos em volta às aulas, nós temos que lembrar que nós não voltaremos
com todos os alunos juntos. Tem alunos que terão aula na segunda, outros terão aula na terça, outros terão aula na quarta, outros nem voltarão, porque os pais não vão querer que seus filhos vão para a escola e poderão não voltar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar alunos que terão aula na escola, com o professor, em dias alternados, e alunos que ficarão em casa. E não pode ficar sem estudar. Então, nós vamos ter o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É a combinação de aulas presenciais com aulas não presenciais, ou seja, com aulas remotas, como nós estamos hoje ministrando. Então, os pais não vão imaginar que todo mundo vai voltar ao normal, não teremos a volta ao normal, só quando tivermos vacina. Quando vamos ter vacina, Danilo? Vocês são aí jornalistas, vocês não têm essa resposta também, nem nós educadores temos. Podemos ficar 6 meses, 1 ano, não sei. E, portanto, o ensino híbrido, ele vem para ficar. E aí, daqui a pouquinho, eu vou passar para você de novo, mas eu vou poder explicar. E quando terminar quando descobrirem a vacina, o ensino híbrido vai embora, aí eu vou falar para vocês também que não. Mas eu vou deixar passar a bola para você, aí ver se você entendeu bem, se quer fazer alguma pergunta. Daqui a pouco eu explico, quando tudo voltar ao normal, o que será o novo normal na escola. Porque o que a gente observa, não é, Renato, e até cutucando um pouco, né, o nosso papel aqui também, o que a gente observa também de ouvintes e relatos nas redes sociais, que antes da pandemia, antes do coronavírus, falava-se muito sobre o homeschooling, não é? Que seria aquele ensino em casa, feito e com a ajuda dos pais também, não é? E hoje o que você observa também, que é possível observar com relatos nas redes sociais, é de que pais estão desesperados com esse chamado homeschooling, não é? Então eu queria colocar aqui também os desafios da implementação, não é? Não só da implementação em larga escala, a nível nacional, mas também, não é? Fazer ali com que os pais e até os alunos também possam conseguir aplicar isso nas suas rotinas, não é? Nas suas necessidades também, porque tem uma série de dificuldades, isso você pode falar muito melhor do que eu, numa aplicação de um estudo online, não, Renato? Isso, eu acho que é bom se trazer essas questões, as dificuldades, porque primeiro nós temos que lembrar que uma parcela de alunos, que pode chegar a 30%, não tem internet. Então, quando a gente fala em ensino não presencial, ou ensino online, como você disse, a primeira coisa que a gente pensa imediatamente é no telefone, no computador, e como que um aluno que não tem internet tem esse ensino online. Esse é um desafio muito grande, porque esses alunos que não estão tendo internet, que não têm internet hoje, eles têm duas formas. Ou eles não estão estudando, e tem muitos que não estão estudando, quero reforçar isso, que é um problema seríssimo, e tem alunos que estão estudando por meio de textos, que os pais vão lá na escola, a escola tem que imprimir o texto e o pai leva para casa. Claro que nós sabemos que a aprendizagem está comprometida. Você imagina se está há 4 meses com textos, só textos, não tem áudio, não tem vídeo, não tem um retorno do professor imediato, porque quem dá aula por vídeo, por exemplo, como nós estamos aqui ao vivo, neste momento, olha a comunicação. Eu participo de palestras o dia inteiro e praticamente está mais fácil, muito mais fácil do que antes. Então, quem não tem esse recurso, ou está sem estudar, ou está estudando de forma precária. E é uma parcela grande, Danilo. Então, isso é preocupante, porque esse coronavírus e essa própria forma que nós temos que encontrar para continuar as aulas está ampliando as desigualdades no Brasil. Os mais pobres estão mais pobres, os que têm menos estão menos, a escola particular está na frente, a escola pública, infelizmente, ficou mais para trás, porque tem muito mais dificuldade de implementar isso, porque ela lida com todos os alunos mais carentes. Então, tudo isso é um problema que nós temos que resolver, um problema fortíssimo que os políticos têm para resolver agora, porque nós vamos ter que equipar os nossos alunos com celular, nós vamos ter que equipar as famílias com internet, porque essa realidade da educação não presencial, ela é um fato que está acontecendo agora, mas que vai acontecer e que vai perdurar para sempre. Então, para sempre é muito difícil. Oi. Mas então o maior desafio primeiro é a implementação digital, é isso? Isso, o maior desafio primeiro é você equipar professores e alunos, tanto com a internet adequada, como também com equipamentos. Então, esse é um desafio. Nós temos um fundo que foi o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi aprovado essa semana, que vai permitir agora colocar mais recursos na escola. Nós temos que equipar as escolas e temos que equipar as casas, as famílias, com internet e com um aparelho. Então, tem que estar no kit do aluno um telefone. Então, esse é um desafio enorme que nós temos pela frente.
Por quê, Danilo? Eu vou te explicar isso rapidamente. Quando tudo voltar ao normal, nós não estaremos mais iguais. Os professores estão descobrindo nesse período questões fantásticas que a tecnologia pode trazer, que vai melhorar o ensino, que está melhorando o ensino. Nós podemos implantar escola em tempo integral, que é um desejo de todos, que é uma meta nossa, que o aluno tem o dia inteiro aula, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, mas nós não temos espaço físico. E nós podemos, agora, com o auxílio da internet, da tecnologia, parcialmente, parte das aulas, nós ministrarmos por meio de tecnologias, como é o caso do celular, do computador. Não digo que está para todos, a educação infantil é muito mais difícil, e aí sim nós temos que ter o aluno o dia inteiro na escola. O ensino fundamental do 1º ao 5º ano é mais difícil também, mas do 6º ao 9º e do ensino médio já é uma realidade. As escolas que estão conseguindo fazer isso estão vendo resultados muito bons. Mas é claro que vai depender muito dos pais, e aí vem um problema, né? Como que os pais vão lidar com isso? Já estão com uma dificuldade muito grande. Eu assisti um vídeo da Luana Piovani ontem, e ela mora em Portugal, falando sobre o movimento de pais contra esse trabalho intensivo que eles têm com os alunos, e essa é uma forma diferente. Nós temos que aprender, a escola tem que aprender a lidar com isso sem depender tanto dos pais, porque os pais não têm esse tempo, talvez alguns tiveram na época da quarentena, mas os pais sempre delegaram para a escola esse tempo do aluno de 4 ou 8 horas, e agora eles estão tendo que dividir essas tarefas com os professores. Bem, além disso também, não é legal a gente explicar como funciona, não é? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas é que tem alguns modelos, não é? Tem um modelo de rotação por estações, o laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, são nomenclaturas, são termos muito do universo do ensino híbrido, que acho legal a gente colocar nessa discussão aqui para o nosso ouvinte, não é? Para explicar direitinho todos esses conceitos, não é? Todas as disciplinas, elas são aplicadas nesse ensino híbrido, são algumas disciplinas, eu me lembro, não é, Renato, daqueles experimentos em laboratórios, aquelas coisas todas, que se faz necessária a presença ali, não é, dos alunos no laboratório, junto com o professor, o biólogo e tudo mais, e também é saudável, claro, né, o encontro dos alunos em sala de aula, com os professores, o olho no olho, e as atividades também, as dinâmicas em grupo, mas explica um pouquinho desses modelos, né, e as propostas desses modelos que eu citei. Bem, então primeiro é importante a gente destacar que o ensino híbrido, a própria educação à distância, na educação básica, ela jamais substituirá a sala de aula, o professor e o contato com os alunos. Eu não sou a favor de homeschooling, por exemplo, que transfere 100% para a família a educação formal do seu filho, porque nós sabemos que a criança precisa dessa interação, ela precisa do contato com os colegas. Então, várias pesquisas já mostram que as crianças precisam desse relacionamento com o professor, com os seus colegas, com as brincadeiras, as interações, inclusive para conviver e aprender a se relacionar com o outro. Quando chegar na vida adulta, ele vai aprendendo com aos trancos e barrancos, como nós aprendemos, às vezes até apanhando, se for o caso, e às vezes até sofrendo um bullying para aprender a lidar com o bullying, o professor lidar, porque são comportamentos da sociedade que, se você não aprender aos 10, aos 12, aos 14 anos, você vai chegar na vida adulta com uma série de dificuldades, até emocionais. Então, o homeschooling, que prevê que a aula seja 100% em casa, a maioria dos educadores que vocês conhecem não é favorável. O educador em geral não é favorável, porque ele sabe que as dificuldades que o aluno tem no seu desenvolvimento se não tiver essa convivência. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos em ensino híbrido, é a combinação do ensino presencial com o não presencial, lembrando sempre das faixas etárias. Quanto mais maduro o aluno, mais fácil para ele se adaptar a esse novo modelo. Então, esse é um ponto. Dentro do ensino híbrido, nós temos várias metodologias e várias formas, tanto no ensino híbrido como educação à distância. Vou pegar o exemplo da sala invertida, em que a gente faz uma transferência, ou sala invertida, metodologias ativas, que está muito falado também, é que a gente sai daquele modelo tradicional,
que o professor está dando aula, está lá na frente da lousa, do quadro, e fica falando, expondo, que ainda é o padrão das nossas escolas. Com toda a tecnologia, com tudo que aconteceu desde o final do século XX para o século XXI, em todas as áreas da sociedade, da economia, nós ainda observávamos porque a escola já está mudando. Uma escola extremamente tradicional, muitas proibindo, inclusive, que o aluno levasse celular. E não é uma questão brasileira, quero citar a França. A França, há 2 anos, proibiu que os alunos utilizassem celular em sala de aula. Hoje, o mundo inteiro pede para que os alunos tenham celulares. Pede, inclusive, que os pais comprem celulares, ou o governo vai dar celular. Então, veja a mudança de paradigma e de comportamento que nós estamos tendo com o coronavírus, porque aquele que era o inimigo virou o nosso maior aliado. E, portanto, quando a gente pode usar esse tipo de tecnologia, nós começamos a imaginar outros desenhos, outras formas do aluno aprender e que o professor passa a ser o mediador. Então, sala de aula invertida troca, não é mais o professor, é o aluno. É o aluno que passa a interagir, é o objeto principal, porque quando nós pegamos a escola tradicional, toda a aula está centrada no professor. Inclusive, eu quero lembrar para vocês que nós aí, Danilo, você também como aluno vai lembrar, que a gente ficava passivamente esperando o professor dizia, hoje tem o conteúdo tal, amanhã. E aí, o que nós fazíamos sozinhos? A tarefa de casa, que era um repeteco, muitas vezes, da aula que o professor deu. Hoje não, hoje a gente começa a aula por um conteúdo que o aluno pode começar pesquisando no YouTube, qualquer forma de conteúdo, e aí sim, a partir desse trabalho em que o aluno é o protagonista, o professor vai elaborar a sua aula, vai ministrar. Então, inverte o processo, em vez do professor começar o conteúdo, começa com o aluno pesquisando alguma coisa, descobrindo outras formas daquele conteúdo ser apresentado, e aí, quando ele chega na sala de aula, ele está mais motivado para aprender isso. Vamos pegar, por exemplo, qualquer ouvinte que está aqui. Como você vai no Google, por exemplo, pesquisar alguma coisa, só para um exemplo, o Google, uma plataforma de busca, você vai interessado em alguma coisa e você tem muito mais interesse e você aprende às vezes sozinho, porque você está interessado, algo te motivou a aprender aquilo. O professor hoje tem que fazer a mesma coisa, ele tem que despertar no aluno o interesse por qualquer assunto de geografia, relevo, planície, os mares, a partir de algo mais concreto para o aluno, dando para o aluno dando dicas, pistas, insights para o aluno pesquisar alguma coisa, e aquele conteúdo um pouco mais chato, que o professor tem que trabalhar, que às vezes é mais enfadonho, mais cansativo, que não é tão lúdico, ele vem na sequência, ou seja, começa sempre por um trabalho com o aluno desenvolvendo por meio de um projeto, por meio de alguma coisa que o aluno se relaciona em casa, que ele saiba fazer, e é claro que a tecnologia, ela permite muito mais isso, porque ela tem vários canais de busca, os alunos podem montar canais de trocas, de interatividade entre eles, equipes virtuais. Tudo isso facilita, na verdade, o processo de ensino-aprendizagem e aí o domínio do conhecimento do aluno por parte de alguns conteúdos que são trabalhados. É claro, né, Renato, que não dá para a gente ficar comparando, não é, com outros países, especialmente os Estados Unidos, não é? Porque cada país tem a sua particularidade, as suas necessidades também e os seus problemas, não é? E a gente sabe que a desigualdade, especialmente aqui no Brasil, tem realmente é muito forte, não é? Então, os ouvintes aqui estão se manifestando também e perguntando se esse abismo, não é, social também e educacional não pode aumentar com relação ao ensino híbrido, não é? Claro que a gente já comentou sobre aquele ponto de que a gente primeiro precisa equipar, não é? Mas os ouvintes levantam aqui a questão também se esse abismo dessa desigualdade social e educacional também não pode aumentar. Você sabe, Danilo, que eu entrei num dilema ético muito grande no início dessa pandemia, porque quando eu comecei a observar que escolas particulares principalmente, ou escolas que a gente chama de primeira linha, né, que são escolas mais caras, que conseguem cobrar uma mensalidade bem superior e, portanto, tem mais recursos, elas começaram a implantar o ensino não presencial e as escolas públicas não tinham implantado. Eu comecei a ficar apavorado, porque eu pensei, meu Deus, como que nós vamos fazer? E aí veio uma discussão até. Não dá para parar as escolas particulares, segurar elas por causa dos alunos mais carentes? Veio essa pergunta, né? Eu escrevi até um artigo.
acho que foi publicado no Estadão. Não dá para parar, daí é justo nós pararmos a aprendizagem de uma parcela de alunos, eu estou só colocando isso, não é só de escola particular, de escola pública. Eu posso parar, é possível parar a aprendizagem, o mundo inteiro achando formas de aprendizagem. Será que nós temos que parar porque, infelizmente, o governo não está dando condições para aquelas crianças? Não, nós temos que correr atrás daquelas crianças que não estão tendo para recuperá-los. E é urgente isso. Eu tenho falado, conclamado aos diretores, aos professores, inclusive de utilizar todos os meios, vamos para a rádio comunitária, vamos chamar. O que nós não podemos, na verdade, é parar de aprender. Nós não podemos parar de aprender. A criança está aí. Eu costumo dizer que a criança dos 6 aos 7 anos, os 7 aos 8, 8 aos 9, é uma idade única. A minha idade, a sua idade, Danilo, um ano para o outro não faz tanta diferença. Para a criança faz toda a diferença. Aquela faixa dos 8 aos 9, ela é totalmente, vem dos 9 aos 10, dos 10 aos 11. Então, a parada, o cancelamento do ano letivo, a parada, ela é muito prejudicial. Nós temos um retrocesso cognitivo, nós não podemos parar. Nós temos que buscar aqueles que estão parados. Então, é um trabalho muito grande, incessante, que nós estamos conclamando aí os políticos para que a gente tenha recursos para isso, para recuperar os alunos que não estão na escola hoje, para os alunos que estão tendo aulas muito ruins, porque nós temos situações muito precárias, mas nós não podemos parar. E eu não vejo que o ensino híbrido, ele no futuro, vá comprometer. O que está comprometendo hoje é a paralisação, é a parada, ou o ensino não presencial de forma, talvez, não qualificada, não ideal, como está acontecendo em algumas escolas por falta de recursos. Mas não que o ensino híbrido no futuro não venha a ser uma solução. Ele será uma solução, e com certeza interessante, boa, porque permitirá que os alunos, depois que nós conseguimos equipar e preparar os professores e formar, que os alunos tenham mais do que 4 horas de aula, mais do que 5 horas de aula, que eles consigam desenvolver atividades educacionais na sua casa por meio de tecnologias, das diversas tecnologias, até o livro, até o texto, desde que o professor saiba orientar como trabalhar com esse texto em casa, porque nós somos acostumados numa escola muito passiva, como eu citei, em que o professor dominava tudo e o aluno ficava esperando o professor dizer o que fazer. E agora nós estamos mudando um pouquinho esse processo. Então, o ensino híbrido, eu não vejo que ele... Primeiro que ele é uma solução, gente. Temos que lembrar que ou eu tenho isso, ou eu tenho menos, ou não tenho nada. Então, ou eu tenho ensino não presencial, ou não tenho nada. Então, é melhor o não presencial neste momento, ainda com muitas falhas. Mas nós criamos uma Associação Nacional de Educação Básica Híbrida justamente para fomentar isso, para trazer subsídios, para trazer pesquisas, para organizar a sociedade em torno do tema, para que a gente possa pressionar os governantes, para que a gente possa pressionar os políticos, para que realmente as escolas estejam equipadas para viver no século XXI. Porque as nossas escolas ainda estavam no século XX. Então, essa associação ela foi criada, são vários especialistas, são catedráticos, são pesquisadores desse tema, que há muito tempo vem pesquisando isso para a educação superior, mas todos com uma larga experiência na educação básica, para trazer conhecimento para o professor, para ajudar os cursos de formação, para ajudar a desenvolver políticas, estabelecer políticas para o funcionamento dessa educação híbrida no Brasil. Então, eu tenho certeza que no futuro, quando tudo isso voltar ao normal, a educação híbrida vai ser primeiro uma tendência, como você mesmo falou no início, como também ela será uma grande solução para nós ampliarmos a oferta da educação básica no Brasil. Ô Renato, só para a gente encerrar, os ouvintes também levantam aqui esse ponto, e é o Rogério de Santo André quem fez essa pergunta, com relação à capacitação dos professores, não é? Serão os mesmos professores que estão acostumados com o ensino tradicional? Vem aí, digamos, uma nova geração, né, de professores que estarão já acostumados a lidar com todas essas ferramentas e com a tecnologia. Esse também é um outro desafio, né? Não só equipar os alunos, né, com os tablets, com os celulares, com os computadores e com toda a tecnologia que precisa para o ensino híbrido, mas também os professores, não é? Porque o método é completamente diferente na sala de aula, com o quadro, com o giz, e até com outros recursos também, data show, etc. Mas os professores também precisam ter essa capacitação. Hoje, com institutos como o seu, o Brasil está preparado para capacitar professores em massa, digamos assim?
Olha que interessante, muito boa essa questão do seu ouvinte, de você que está trazendo para nós aqui, Danilo. Há cento e poucos dias, se eu quisesse fazer uma live, olha que eu faço palestra no Brasil inteiro, muito, viajo o Brasil todo, informação. Se quisesse fazer uma live com professores, eu não teria audiência. Nós não tínhamos audiência. Se quisesse fazer uma reunião com o diretor de escola, ele não ia entrar no link que eu mandasse. Eu tinha que ir para São Paulo, vou pegar o exemplo que eu vou muito a São Paulo e trabalho com um colégio particular de freiras, por exemplo, e as freiras, diretoras dos colégios, se recusavam, elas viajavam de Minas, do Rio, de Salvador, tudo para São Paulo, para uma reunião de 2 horas comigo. Então, todo esse deslocamento, eu ficava o dia inteiro, porque eu saio de manhã aqui de Curitiba, vou a São Paulo, tá, perde o dia, sabe o que é São Paulo, trânsito, para ter 2 horas. Ninguém aceitava fazer uma reunião por videoconferência, por exemplo. A semana passada, Danilo, nós realizamos o maior congresso de educação do mundo. Um congresso inicialmente com 120 mil participantes e depois com 150 mil participantes. De educação. Olha, era para ser um congresso para 10 mil, chegamos a 120 mil na primeira edição, fizemos um replay, chegou a 150 mil pessoas e conseguimos, nesse congresso, reunir, então, um universo de educadores, e olha que impressionante, centenas de comentários, centenas, dizendo o melhor congresso que eu já participei na vida. Professores com 30 e poucos anos. Totalmente digital esse congresso. Totalmente online esse congresso. E o que significa isso? Uma mudança de comportamento enorme. Os professores poderão ser, a partir de agora, formados por grandes mestres, por grandes nomes. Eles tiveram acesso nesse congresso, foram os maiores especialistas de educação do Brasil. Tivemos aí desde o doutor Augusto Cury, tivemos o secretário de Educação de São Paulo, o secretário de Educação do Paraná, tivemos o Ivan Lins abrindo o nosso congresso. Isso todo gratuito para todos os professores. Então, a tecnologia permite... está permitindo e vai permitir que os professores tenham uma formação esplêndida, muito melhor que aquela formação, às vezes limitada na sua cidade. Esse já é um fator. Segundo fator, os professores se abriram para essa novidade, abriram para a tecnologia, abriram para as mudanças. Terceiro fator, temos que estruturar os programas, temos que, sim, preparar, mas são os professores que estão aí, que se esforçam, que estão dando um exemplo, que estão dando um show, Danilo, um show de aulas hoje não presenciais, que se reinventaram, que foram descobrir outras formas, que estão aí sofrendo, porque não está fácil ver os seus alunos cada vez mais distantes, alunos se evadindo da escola, porque infelizmente está acontecendo isso, alunos com problemas emocionais gravíssimos, mas os professores estão dando um show. Eu quero parabenizar os professores brasileiros, parabéns, porque vocês não pararam. E não vão parar, Danilo, isso não tem volta, é um movimento sem volta. Os professores passarão por uma grande transformação, estão passando e passarão daqui a pouco de uma forma mais estruturada, e nós teremos com certeza uma nova educação no Brasil, não tenho dúvidas disso. E falo com 35 anos de experiência na educação, e olha que eu sou analógico, eu sou de uma geração analógica, a vida inteira fui professor analógico, tive resistências para lidar com a tecnologia, e hoje eu vejo realmente a tecnologia sendo uma grande aliada da educação. Você sabe, só para a gente encerrar, Renato, que eu recebi aqui a mensagem de um ex-professor, não é? O professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, me deu aula lá de jornalismo econômico, né? E ele diz aqui, o Milton Pignatari, ele diz aqui: meu grande medo é realmente que o distanciamento do ensino público e particular se torne um abismo, não é? Como na saúde, que nossos jovens que hoje já estão cada vez mais abandonando o coletivo se tornem mais isolados com esse sistema híbrido, até porque a tendência é que o online vai acabar prevalecendo. Então, realmente a discussão se faz necessária com relação a esse assunto. Disse no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né, Renato, que não é unanimidade, né, mas é bom a gente colocar todos esses lados e trazer luz a esse assunto, porque mais importante do que a implementação de um método ou de outro é o debate, e a discussão e a colocação das diferentes ideias, não é não? É isso, e eu acho que a sua preocupação é muito pertinente, professor, e a minha preocupação também. Não pense que, porque estamos aqui
desenhando uma associação de ensino de educação básica híbrida, de estudando isso aí, que nós não temos essa preocupação e não estaremos cautelosos com relação a isso. Quando eu falei de nós mobilizarmos a sociedade e os próprios governantes em prol de políticas, eu sou da escola pública, a minha origem é da escola pública, fui diretor de escola pública, professor de escola pública do Paraná por muitos anos, sou formado em administração e matemática, sou licenciado em matemática, então, meu doutorado em educação, então, estudo isso, pesquiso isso há 35 anos, para dizer que se há uma pessoa preocupada, como o professor aí, pode contar com um parceiro aqui na preocupação. Estamos juntos nessa preocupação, estamos juntos nessa caminhada, porque nós não podemos permitir, e aí é um trabalho de todos, que essa desigualdade se amplie. E eu concordo com o professor. Hoje, da forma como nós estamos, está ampliando sim. O aluno que tem mais está tendo mais oportunidade, o aluno que tem menos está tendo menos oportunidade. O aluno mais rico está tendo mais condições, o aluno mais pobre está tendo menos condições. Mas nós criamos essa associação porque a educação híbrida, ela é uma realidade, que é uma associação justamente para ajudar a minimizar e criar e desenvolver estudos para que sejam criadas políticas para que a gente possa reduzir esse impacto aí, então, Danilo. Então, esta é uma realidade que estamos aí vivendo, que vamos viver por muito tempo, e quero mais uma vez repetir, nós não voltaremos àquela escola do passado, meus amigos. Portanto, nós não podemos imaginar que nós vamos segurar o mundo por causa que nós temos, infelizmente, no Brasil, e não é só no Brasil, estava esses dias assistindo Portugal, tem alunos que não têm internet, Estados Unidos também, então é um problema, claro que o nosso é muito mais sério, mas nós não podemos segurar o mundo em função porque o Brasil está atrasado. Nós temos que, sim, correr atrás daquilo que nós não fizemos, porque o que nós estamos vendo hoje é apenas o resultado de um trabalho, de uma política, infelizmente, mal feita, mal elaborada, mal implantada aqui no Brasil, e mostrou, esse coronavírus mostrou para nós, todos, essas desigualdades que já estavam latentes no Brasil. Nós estamos vendo quanto a escola pública está carente, o quanto nós precisamos investir para que ela consiga, na verdade, acompanhar a escola privada e acompanhar o mundo, porque o mundo está mudando. Maravilha, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Renato Casagrande. O assunto vai longe, né, Renato? Mas queria agradecer aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, o Renato, que é da Associação Nacional da Educação Híbrida, discutindo todos e apontando, né, as vantagens e as desvantagens e colocando o assunto na mesa. Obrigado mais uma vez aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, hein, Renato? Obrigado aí, Danilo. Um bom final de semana para todos. Estou à disposição para a gente continuar conversando a hora que você quiser. Temos muitas novidades, então a gente volta a bater um papo a hora que vocês me chamarem. Até a próxima, então, bom fim de semana, hein? Até a próxima, um final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.